Nós vamos continuar fazendo essa introdução. Estou colocando uma base para que a gente realmente depois possa entrar no diagrama, que nós vamos diagramar esse processo de aconselhamento na libertação. Então, vamos colocar mais uma base, e é muito importante essa conciliação entre aconselhamento e libertação. Toda pessoa tem uma história e um caráter, um passado e um presente, que precisam de ser redimidos. Apesar da história, seja a história pessoal, geracional, territorial, não determinar obrigatoriamente o caráter de um indivíduo, a história exerce uma influência que não deve ser subestimada. Então, a bagagem histórica muitas vezes determina culturas que vão sustentar poderes espirituais que são capazes de ditar os rumos de uma sociedade. Então, é importante a gente lidar com essas influências. Nós somos resultados, na verdade, de toda uma história que vem sendo discorrida a partir das nossas gerações. Isso, de uma maneira direta ou indireta, tem influenciado as nossas escolhas, que determinam o nosso caráter. Quando a gente fala sobre responsabilidade e herança, responsabilidade tem muito a ver com o nosso caráter, as nossas escolhas, não é? Tudo começa, na verdade, na nossa forma de pensar. Quando você semeia um pensamento, você colhe um feito. Você semeia um feito, você colhe um hábito. Se você semeia um hábito, você colhe um caráter. Se você semeia um caráter, você colhe um destino. Então, tudo começa realmente na forma como nós pensamos, como nós raciocinamos. Pensamentos, feitos, hábitos, caráter e destino. E, por isso, quando a gente pensa, então, na questão do caráter, isso tem muito a ver com lei da responsabilidade. Mas é importante a gente também cogitar a nossa história, não é? Seja história territorial, nacional, familiar, porque, querendo ou não, isso vai nos influenciar de uma maneira muito forte. Então, a primeira coisa a ser compreendida em relação ao padrão de aconselhamento na libertação é que nós não podemos separar o aconselhamento da libertação. E aqui se quebra, então, esse paradigma da libertação que resume a libertação apenas numa oração de poder, uma oração de expulsão ou quebra de opressões malignas. Veja bem, eu não estou querendo também desmerecer o poder daquela oração de fé que é inspirada por Deus, entende? E muitas vezes você realmente está numa certa situação que Deus te dá uma autoridade, uma palavra rema que você ministra e as coisas acontecem sobrenaturalmente. Eu não quero desmerecer isso. Mas o que eu quero dizer é que, na maioria das vezes, quando a gente resume todo o processo numa oração apenas, nós vamos ser superficiais. Nós não vamos atingir realmente o resultado que a gente quer atingir. Então, é importante a gente entender que essas coisas vão andar juntos, aconselhamento e libertação. Eu até estabeleci aqui, no atendimento pastoral, nós estamos colocando essas porcentagens. Quando você está atendendo alguém, 80% desse atendimento, você vai trabalhar com aconselhamento. E o aconselhamento é fundamental no processo de você criar uma interação empática com a pessoa, em situações de ajuda ou situações de confronto pessoal, seja em relação a traumas,
ou pecados, como também no processo pós-libertação. Então, o aconselhamento é chave, não é? Toda essa conversa que você vai tendo com a pessoa, onde a pessoa se sente à vontade, ela pode se abrir. Agora, por sua vez, a libertação focaliza a capacidade de interagirmos com os problemas da pessoa através desses princípios redentivos implícitos no sacrifício de Jesus. E aí nós vamos realmente romper com todas essas infiltrações demoníacas, não é? Vamos tratar realmente das heranças espirituais. Então é muito importante a gente não isolar a libertação do aconselhamento. Essas coisas precisam de andar juntas. Como eu disse, o aconselhamento enfatiza a lei da responsabilidade. É muito importante, no processo de restauração, você sempre enfatizar as responsabilidades que a pessoa precisa de assumir. E, às vezes, um dos principais problemas é esse. Por que algumas pessoas, realmente, elas estão sempre naufragadas nas crises e nos problemas? Porque, no fundo, a pessoa não quer assumir a responsabilidade que ela tem que assumir. E é muito importante o conselheiro ajudar a pessoa nesse sentido. Na verdade, muitos problemas emocionais, muitos problemas da alma, eles têm a ver exatamente com esses distúrbios que hoje até a ciência reconhece como sendo os distúrbios psicossomáticos, ou seja, são desordens da alma que acabam aflorando organicamente. Inclusive, assevera-se que 80% dessas doenças em geral, como dor de cabeça, alergias, problemas digestivos, são de caráter psicoemocional. Por isso que, às vezes, é mais importante você saber que tipo de pessoa tem uma doença do que tipo de doença tem uma pessoa. Às vezes, o problema maior não é nem a doença, não é nem o distúrbio, mas é o estilo de vida da pessoa, que tem que ser desafiado, não é? E é muito importante a gente entender essa linha de ação do aconselhamento. O aconselhamento produz conhecimento, conhecimento produz responsabilidade, e responsabilidade produz liberdade. É interessante que, em algumas culturas, eu acho que especialmente na nossa, aqui na cultura latina, o conceito de liberdade está relacionado com conforto e riqueza. Você já observou? A pessoa fala, não, eu quero ser livre, eu quero deitar numa rede, ficar de perna para o alto, não é? Eu quero ter um iate, não fazer nada na vida, não é? Quero curtir a vida. Então, o conceito de liberdade está associado a isso. Só que, na verdade, essas coisas não trazem nem realização, não é? Essa ociosidade ou essa próspera tranquilidade, isso não traz realização e muito menos liberdade, senão tédio e frustração. É interessante porque a verdadeira liberdade está associada à responsabilidade. Entende esse princípio? Quanto mais responsabilidade você assume, mais livre você é. Quanto mais você se conecta com as responsabilidades da sua vida, aquilo que realmente é pertinente à sua realidade, mais livre, mais liberdade você vai experimentar. E o aconselhamento, então, é para isso. Ele vai conectar a pessoa com as verdades divinas adequadas. Isso ativa esse mecanismo de renovação da mente, desfazendo mentiras, sofismas, culturas, fortalezas,
que escravizam, que muitas vezes distorcem a forma de pensar, de agir, levando a pessoa responsavelmente a esses posicionamentos práticos, que têm o poder de transformar a sua vida, de reverter toda a situação caótica. Então, a essência do aconselhamento é redimir a capacidade de pensar e reagir através do discernimento da verdade. Nós vamos ter que confrontar muitas culturas, muitos raciocínios, muitas mentalidades que têm uma aparência de verdade, mas não são a verdade. Então, no aconselhamento, esse confronto é essencial. Por sua vez, a libertação enfatiza muito a lei da herança. Nós já falamos um pouco sobre as heranças espirituais, não é? E é importante a gente entender realmente o coração da libertação. Nós falamos sobre as desordens psicossomáticas, que é aquele estresse interno numa ação contínua que acaba aflorando organicamente numa série de doenças e enfermidades, mas existem outros distúrbios que eles não são apenas de ordem psicossomática, mas o que a gente chama de pneumo psicossomático. Pneumo é a palavra no grego para espírito, psico é a alma e soma é corpo. Então, muitas desordens, na verdade, elas têm uma raiz espiritual. Essa desordem espiritual que vai refletir em mentalidades, raciocínios que são comprometedores, que têm o poder de fazer da vida da pessoa uma vida miserável. E isso, muitas vezes, vai também aflorar organicamente. Não tem como a gente separar corpo, alma e espírito, né? Uma coisa sempre vai refletir na outra. Então, ignorar as leis que governam o mundo espiritual, ignorar a realidade da esfera espiritual, é um erro muito grande. E esse, vamos dizer, é o grande elo perdido da ciência, não é? A psicologia, não é? Por exemplo, apesar de esmiuçar o passado emocional das pessoas, ignora princípios espirituais de redenção, como também a psiquiatria, que lida mais com as desordens bioquímicas do organismo. Então, na verdade, muitas situações, elas estão alicerçadas, ancoradas nas desordens espirituais. E é onde a ciência normalmente não aborda, não é? Não chega nessa profundidade, não é? Então, é muito importante a gente entender que, em várias situações, nós vamos ter que chegar nesse discernimento de como a pessoa se relaciona com o mundo espiritual, as desordens espirituais. Aí você está entrando no campo da libertação. Nós sabemos que para cada pecado existe um espírito maligno de natureza correspondente, não é? Vai haver sempre uma exploração demoníaca, vai haver uma consequência espiritual. E a Bíblia narra várias situações que ilustram isso. Você se lembra lá quando Jesus estava confrontando aquela limitação que Pedro tinha em perdoar? Não é? Lógico, o estilo de discipulado que Jesus usou foi aquele da convivência, é esse que a gente usa aqui, não é? Da convivência diária. E, pelo que dá a entender, já tinha alguém pisando no calo de Pedro lá há muito tempo. E, de repente, Pedro, então, o cara deu um chilique, ele falou, não aguento mais. Jesus, até quantas vezes eu tenho que aguentar esse sujeito? Até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7. E Jesus fala, olha, Pedro, não é? Vai comendo dessa massa, né? Não é só 7, é 70 vezes 7 por dia. Quer dizer, sua matemática está errada,
Perdoar é um estilo de vida, é um mandamento, é a única maneira de você assegurar a sua saúde emocional, não é? Sua proteção espiritual, não tem outra forma. E Jesus então conta aquela parábola do credor incompassível em virtude desse conflito que estava acontecendo na sua equipe. E ele fala sobre um homem que tinha uma dívida impagável, na verdade, eram 10.000 talentos de ouro, 10.000 talentos, que cada talento são 30 quilos de ouro, então, imagina, uma coisa exorbitante. E ele suplicou perdão e foi perdoado dessa dívida impagável. Tinha uma outra pessoa que devia ele uma mixaria, 200 denários, e ele, depois de ser perdoado, levou essa outra pessoa para a cadeia. E aí Jesus confronta realmente essa maldade dessa pessoa que não foi capaz de oferecer uma graça à altura daquela que ele havia recebido. E ele foi para um lugar de tormento, não é? Ele caiu na mão dos atormentadores, dos espíritos de aflição, não é? A palavra que é o carrasco. E Jesus realmente ele personifica essa situação aí do carrasco ou dos atormentadores. E a gente sabe que hoje muitas pessoas, elas têm problemas de temperamento, são pessoas que estão sofrendo aflições terríveis, espiritualmente falando, estão sendo suprimidas por forças obscuras, e quando você vai cavar em cima disso tudo, você vai encontrar uma situação de amargura, de falta de perdão, não é? E Jesus mostrou o caráter espiritual disso. Então não adianta essa pessoa tomar remédio, não é? Ela fazer só um tratamento psicológico, enquanto ela não corrigir essa desordem espiritual, ou seja, enquanto ela não se arrepender disso, de estar oferecendo uma graça aquém daquela que ela já recebeu de Deus, ela está na mão dos atormentadores. Não sairá dessa prisão até pagar o último centavo. E quando que paga o último centavo? Nunca. Não é verdade? Um outro episódio também muito interessante que mostra essa conotação da libertação está em Lucas, no capítulo 13, de 10 a 17. Eu acho importante a gente dar uma discorrida aqui, porque isso vai mostrar realmente assim, uma realidade muito presente na igreja, não é? A Bíblia fala que Jesus estava ensinando numa igreja, numa sinagoga, era um dia de sábado, ele ministrava ali, e de repente ele se dirige a uma mulher encurvada, a Bíblia fala, uma mulher que estava encurvada, não podia se endireitar, e ele cura essa mulher. É interessante que, ao narrar a situação, Lucas, ele fornece um diagnóstico. Você pode confirmar aí no texto, mas ele afirma que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Veja bem, é importante a gente enfatizar que Lucas, ele era um homem da área científica, ele era um doutor, ele era um médico. Lucas, eu acredito que ele sabia a diferença entre um problema orgânico e um problema espiritual. Ele, como médico, um homem da área científica, então ele deixa bem claro, o diagnóstico que ele dá, é que a causa do problema dessa mulher não era de natureza física, mas era de natureza espiritual. É importante também ressaltar aí nesse texto que Jesus se refere a essa mulher classificando ela como uma filha de Abraão. Não convinha, pois, libertar essa filha de Abraão. Ou seja, essa mulher era uma
herdeira da fé e das promessas, uma mulher do reino. Quando Jesus estava naquele embate com os fariseus, e os fariseus, então, eles reclamaram, dizendo: nós somos filhos de Abraão. O que Jesus disse para eles, lá em João 8? Olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faríeis as obras de Abraão, mas vocês são filhos do diabo, porque eles estavam tentando matar Jesus, planejando assassinar Jesus. Então, Jesus deixou muito claro, ele não reconheceu aquelas pessoas, por mais religiosas que elas fossem, ele não as reconheceu como filhos de Abraão. Mas essa mulher, Jesus reconhece como filha de Abraão, uma crente, uma herdeira da promessa, uma pessoa salva. Reconhece ou não reconhece? Sim, não é? Só que ele revela que, a despeito da sua fé, essa mulher, por 18 anos, tornara-se uma prisioneira de Satanás. Ele fala, não convinha e não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Eu imagino que isso pareça talvez estranho e algo até chocante, mas Satanás estava prendendo essa mulher através de uma deformidade física. Agora, como que pode, gente? Uma filha de Abraão, uma pessoa legitimamente salva, ter um espírito de enfermidade e se manter uma prisioneira de Satanás? Será que a teologia de Jesus está correta? Como é que pode um negócio desse? Uma filha de Abraão ser uma prisioneira de Satanás? Eu sei que isso não combina com a teologia de muitos de nós, ainda bem que foi o próprio Jesus que está falando. Ao mesmo tempo que Jesus endossou a salvação dessa mulher, também afirmou que ela encontrava-se prisioneira, fisicamente, por um espírito de enfermidade. Estava deformada. Vivia encurvada. Então, nós temos aqui, na verdade, o reflexo de uma pessoa interiormente enferma. Na verdade, essa mulher representa uma igreja dentro da igreja, que padece espiritualmente, gente encurvada, deformada, olhando para os próprios pés, sem nenhuma perspectiva espiritual, lambendo as próprias feridas, idolatrando as próprias necessidades, gente encurvada, gente mergulhada na inferioridade, na rejeição, na desesperança. Veja bem, estou falando aqui às vezes de pessoas salvas, elas estão na igreja, elas já receberam Jesus como Salvador. Então, muitos casos como esse, gente, não se trata só de um problema emocional. Ah, fulana tem um problema emocional. Não é algo que você vai resolver com um aconselhamento ou com uma receita psiquiátrica, mas é algo que você vai resolver com libertação. Então, esse foi o diagnóstico inquestionável do próprio Jesus. Não devia ser solta dessa prisão no dia do sábado, essa que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Uma pessoa que estava sendo subtraída da sua objetividade, porque ela estava encurvada, ela não conseguia realmente olhar, ter a visão, a perspectiva correta da vida, dos objetivos. Então, ela precisava realmente de uma libertação. E aqui é o que a gente observa acontecendo, como é que Jesus lidou com essa memória ferida, não é? Que são alguns princípios que a gente pode chamar de libertação, ou essa cura das memórias, não é? A cura interior. Então, na verdade,
a deformidade dessa mulher, apesar de ser sustentada pela presença de um agente demoníaco, ela foi causada por um trauma, que o texto demonstra existir. Na verdade, esse espírito de enfermidade que Lucas fala, estava apenas parasitando uma situação não resolvida. E Jesus, ele aprofundou esse processo, revelando publicamente a idade do trauma. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas Jesus foi na raiz do problema, através de uma revelação. O que dá a entender que ninguém contou para ele quantos anos essa mulher estava assim, qual foi a história que causou essa deformidade. Mas Jesus publicamente datou esse trauma, foi na raiz. Aliás, uma coisa interessante em Jesus é isso, ele sempre vai no ponto. Você lembra aquele mancebo rico, que era um príncipe, que chegou para Jesus? Apesar de ser uma pessoa religiosa, o cara estava cheio de incerteza. Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus, então, deu uma resposta superficial, falou, olha, guarda os mandamentos. Porque se você guarda os mandamentos, você vai viver. E ele fala, Senhor, tudo isso já tenho feito. E a Bíblia fala que Jesus o amou. E o amor de Deus trouxe uma revelação. E Jesus entendeu a natureza do problema dele. Aquele homem realmente tinha um relacionamento doentio com o dinheiro, com as suas riquezas. Falou, olha, falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Isso é libertação. Foi na raiz do problema. E aí, gente, é que as cadeias realmente se rompem. É o que está acontecendo aqui. Ao datar o seu trauma, Jesus ativou a sua memória, levando essa mulher a enfrentar essa memória ferida, angustiada. Irmãos, isso estava ancorando a vida dela. Uma coisa de 18 anos atrás, que não estava resolvida. E funcionava como uma prisão. Então, Jesus simplesmente leva ela a enfrentar. Eu gosto do termo enfrentar, trazer para frente. Interagir, não é, com os princípios implícitos e com a presença de Deus resolver aquele problema. Então, gente, é algo assim tremendo que acontece aqui, porque Jesus ele está sensível realmente à situação dessa mulher, e cura interior, inclusive a gente pode construir uma definição para você já ter uma ideia de como a gente trabalha nesse sentido. Cura interior é quando alguém conscientemente, ou seja, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é? Quando alguém conscientemente, respaldado pela maturidade espiritual adquirida, com uma nítida consciência da presença de Deus, é aquele processo de você ter a consciência da presença de Deus, você enfrenta, você interage com essa memória ferida. E crucificando realmente essas situações que envolvem vergonha, culpa, essas situações que ainda nos prendem no passado. E é o que nós observamos aqui. Jesus estava ali em pessoa, diante dessa mulher. Jesus sabe como caminhar nas nossas feridas. E ele ativa a memória dela, levando ela a enfrentar aquele trauma de 18 anos atrás, mas com a graça dele. Com a graça dele. E isso foi altamente libertador. Então, tem algumas situações, gente, que todo o aconselhamento do mundo
não vai adiantar. Tem situações que realmente precisa de haver uma libertação. Você tem que chegar naquela raiz. Você tem que lidar com aquele trauma onde houve a infiltração, onde essas prisões de Satanás foram estabelecidas. Essa mulher podia passar por anos e anos de tratamento psiquiátrico. Não ia resolver. Precisava de uma libertação. Ok? Lucas deixa muito claro. Ela tinha um espírito de enfermidade. Apesar de ser uma filha de Abraão, uma pessoa crente, não é? Uma pessoa que frequentava a igreja, mas ela precisava de uma libertação. Então, só fechando aqui também, como a gente vai lidar muito com responsabilidade e herança, é importante a gente estabelecer essas proporções bíblicas aí, ok? Quando você estuda sobre a lei da responsabilidade, a ênfase que a Bíblia dá em relação à lei da herança é essa: 70% da Bíblia é responsabilidade, 30% é herança. Tem a ver com toda essa genética, a herança cultural, essa influência que a gente recebe. O que realmente determina os rumos da nossa vida são as escolhas que nós fazemos. Lógico, as heranças influenciam as escolhas? Influenciam, mas elas determinam as escolhas? Não. Quando você fala que a herança determina a escolha, você está caindo na perspectiva fatalista. Aquela coisa do karma, não, porque eu tenho karma, porque na outra vida eu fiz não sei o que, karma lá, né? Então, as nossas escolhas determinam os nossos hábitos determinam o nosso caráter, e o nosso caráter determina o nosso destino. Mas é importante reconhecermos a força das heranças. Elas vão influenciar as nossas escolhas? Vão. Inclusive, é muito comum você ver, por exemplo, famílias que elas vêm repetindo o mesmo comportamento há várias gerações. Há várias gerações. Obedecendo aquela cultura. Ok? Mas é importante a gente entender essas proporções, né? Ok, vamos colocar mais uma base aqui que é bem importante antes da gente entrar no diagrama. Situações que inviabilizam uma libertação, ok? Antes de processar uma libertação mais profunda, é importante fazer uma boa avaliação em relação ao processo de regeneração experimentado pela pessoa. Você lembra que nós falamos sobre aqueles 3 processos? Regeneração, libertação e reeducação. Antes da libertação, vem o quê? A regeneração. Ok? Os sintomas de uma pessoa genuinamente regenerada no espírito, nascida de novo, são bem característicos, incluindo sensibilidade ao pecado, apetite espiritual, desejo de testemunhar a fé, é uma pessoa aberta para a comunhão, ela quer estar com os irmãos, não é? Então, os sintomas de uma pessoa que realmente nasceu de novo, que é regenerada no espírito, são bem claros. Entendendo como funciona o processo de restauração, para chegarmos na fase da libertação, é fundamental a gente estabelecer alguns pré-requisitos, para que a pessoa não se torne vítima de uma libertação prematura e até mesmo irresponsável. Na verdade, lidar com todas aquelas situações ali, que nós estamos descrevendo, já faz parte do processo de libertação.
já é uma maneira de você ajudar a pessoa a ser livre das suas ataduras. Uma libertação prematura pode causar mais mal do que bem. Não é porque a pessoa passou por uma libertação que ela vai melhorar, não, gente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu conheço pessoas e igrejas que passaram por libertação e aquela igreja deslanchou. A pessoa deslanchou. Mas eu conheço pessoas e igrejas que passaram por libertação e ficaram muito pior. Porque aquilo foi prematuro. A pessoa não, ou a igreja não correspondeu com aquela dimensão de responsabilidade. A libertação, quando não correspondida através de uma postura de compreensão e obediência, a pessoa precisa de compreender. Primeira coisa, compreender o que ela está fazendo, o que está acontecendo no processo. E obedecer. Se a pessoa não corresponde com compreensão e obediência, isso pode fazer com que o segundo estado vai ficar pior do que o primeiro. Isso pode ser altamente destrutivo. Ao invés de ajudar, às vezes você está piorando ainda mais a situação da pessoa. Então, nós temos que estar alertas para algumas situações que o bom senso nos leva a evitar ou até mesmo prorrogar uma libertação. Então, é muito importante, sempre, você construir um alicerce espiritual na vida da pessoa que sirva como base para uma libertação bem-sucedida. Libertação precisa de um alicerce, e é o que nós vamos colocar ali. Você não pode colocar o processo de libertação na areia, não. Você tem que colocar numa base. Então, essa postura deve ser assimilada antes de um processo profundo de libertação, e não depois. Então, vamos alistar aí algumas dessas situações que inviabilizam um aconselhamento nesse padrão da libertação. Situações que inviabilizam uma libertação. Você tem que pôr o pé no freio, ok? Primeiro ponto ali, pessoas não crentes. A pessoa não nasceu de novo ainda, não é? Ela realmente não tomou a decisão que ela tem que tomar a favor de Jesus. Gente, olha só, a maior cruz do ministério da libertação é que muitas vezes nós até sabemos o que fazer para ajudar a pessoa, mas você não pode fazer. Você sabe como ajudar, como melhorar significativamente a realidade daquele indivíduo, mas você não pode. Enquanto a pessoa não tomar uma posição clara em relação a Jesus, tendo essa experiência de nascer de novo, essas evidências claras de regeneração, compromisso com o caráter de Deus, olha, você não deve se precipitar, sujeitando essa pessoa a um processo de libertação, não. O máximo que pode ser feito aí é um aconselhamento evangelístico. O que você vai fazer? Você vai aproveitar essa oportunidade, você não vai chegar e vai falar para a pessoa, olha, eu não posso fazer uma libertação. Não faça isso. Atende a pessoa, não é? Você percebeu que ela não nasceu de novo? Então, puxa vida, vou aproveitar essa oportunidade e fazer um aconselhamento evangelístico. No final, você já faz o apelo, não é verdade? Se ela converteu mesmo, tem água ali perto, você já até batiza. Toda libertação envolve uma colisão espiritual com forças demoníacas. Porque quando você fala de libertação, você vai mexer com estruturas demoníacas. Para essa colisão, a pessoa precisa, primeiramente, estar sob a proteção espiritual oferecida pela certeza da salvação.
Se a pessoa não tem essa proteção, esse capacete da salvação, gente, você bota ela para trombar com essas estruturas demoníacas, Satanás vai pegar o cérebro dela e moer. Também nós só devemos expulsar os demônios de um não crente com o propósito de evangelizá-lo, tá, gente? Caso essa pessoa não queira um compromisso com Jesus, e em hipótese alguma você deve insistir nesse processo. É muito comum, às vezes você está... aconteceu uma situação e tal, a pessoa endemoniou. Lógico, você vai expulsar o demônio, qual que é o propósito disso? Levar a pessoa a Cristo. Mas se a pessoa realmente ela não quer Jesus, deixa ela com os demônios dela, não vai ficar nem expulsando o demônio, não é? Por incrível que pareça, algumas pessoas não querem abrir mão dessa suposta proteção oferecida por demônios travestidos de santos, guias, orixás, que elas cultuam. Então, nós estamos falando aí sobre essas situações que inviabilizam uma libertação. Primeira situação, pessoa não crente. Então, você vai resumir o atendimento, não é? Num aconselhamento evangelístico. Você vai levar essa pessoa a Jesus, ouvi-la, não é? Com toda a atenção. E a gente sabe, esse é o princípio básico de você ganhar a pessoa para Jesus, é você ganhar ela para você, né? Então, é você criar essa amizade, não é? Trata muito bem a pessoa e, de repente, você ganhou ela para Jesus e, no futuro, ok? Você vai, no tempo certo, você vai poder até processar essa libertação. Teve uma vez que eu lembro que nós saímos para um impacto de evangelismo no sul do país, em Tramandaí, lá no litoral do Rio Grande do Sul. Então, enchemos um ônibus de pessoas, fomos para lá, 15 dias de evangelismo, esses impactos que a gente tem em todas as férias, né? E eu me lembro que, na ida, o motorista do ônibus que a gente alugou estava com uma acompanhante, uma mulher que ele estava levando, que era, sei lá, amante dele, né? Agora, é lógico, né? Imagina lá o motorista e a acompanhante num ônibus que está indo para o impacto de evangelismo, né? Então, na ida, o pessoal já foi fazendo amizade, conversando, evangelizando. E, normalmente, nesses impactos, assim, tem umas reuniões muito fortes, né? Que a gente faz de ensino, de intercessão criativa, depois sai para os evangelismos de rua. E, nesse processo todo, eu sei que essa mulher foi tão impactada por Deus que realmente ela tomou uma decisão por Jesus. Ali o coitado não, né? O motorista já perdeu a acompanhante, né? E só que essa mulher vinha de um envolvimento profundo na Wicca, que hoje é muito forte essa questão, né? Uma das linhas da bruxaria, a bruxaria Wicca. E ela, então, todo aquele mover, ela já queria passar por uma libertação. E nós falamos, não, né? É importante você, primeiro, se fortalecer, não é? Já estou pegando o gancho ali do segundo ponto, né? As pessoas recém-convertidas ao Evangelho. É importante você ser discipulada, não é? Você fortalecer na fé, ter uma igreja. A gente foi dando todos esses passos. Eu me lembro que a Celidalva, esposa do pastor José Maurício, que ficou, então, durante o impacto inteiro lá, só discipulando ela e tal. Aí, quando a gente voltou, ela foi, não é? Se congregou numa igreja perto da casa dela, não é? Foi acompanhada. E quando teve o próximo curso, que foi o Silce, então ela fez essa escola, já tinha então 6 meses de decisão por Jesus, e inclusive eu fiz a libertação dela.
E foi assim algo tremendo. A pessoa realmente estava pronta, madura para passar pelo processo. Não é? Isso realmente foi um divisor de águas. A partir daí ela deu um salto. Não é? A última notícia que eu tive é que ela realmente já era uma pessoa do corpo de liderança da igreja. Não é? E uma pessoa que veio assim das profundezas da bruxaria. Mas, se você sabe esperar o tempo certo de construir essa infraestrutura para a pessoa passar pela libertação, dificilmente você não vai ter excelentes resultados. Mas não é sábio também você submeter uma pessoa recém-convertida ao Evangelho a um processo profundo de libertação. Não é? É necessário que essas pessoas recebam um discipulado primeiro, se fortaleçam, se alicercem melhor em Jesus, para que elas possam suportar com maior facilidade esse período de provas que normalmente sucede uma libertação. Você sabe, quando a pessoa passa por uma libertação, não é? Você trabalhou, você confrontou muita coisa, muitos posicionamentos que a pessoa está tendo que tomar, e que ela vai ter que se firmar nesses posicionamentos. Não é? Você se lembra quando Jesus disse, não é? Quando um espírito imundo sai de uma casa, anda por lugares vazios e depois ele volta. A palavra casa, inclusive, é geração. Não é? Volta. E ele volta o quê? Com 7 espíritos piores. Ele volta com um reforço. Ele vai tentar reconquistar um território que ele tinha perdido, de maneira direta ou indireta. Então, sempre depois de toda a libertação, tem um repuxo, gente. A pessoa tem que ter uma infraestrutura espiritual para suportar isso. Se a pessoa é neófita, ela não sabe nem direito o que é pecado, a pessoa ainda está rezando para Nossa Senhora, né? E você bota ela para fazer uma libertação, gente, o que vai acontecer? Daqui a pouco, não é? Até na libertação acontece muita coisa que a pessoa fica empolgada, só que depois, quando esses espíritos demoníacos tentam reconquistar o território voltando com reforço, é nesse ponto que a empolgação da pessoa desaparece, a pessoa se vê numa prova que ela não consegue discernir. Muitos acabam aí baixando a guarda, não sabem como lidar com isso e acabam abandonando a fé. Então, a larga experiência de muitos libertadores ensina que todo neófito deve ser discipulado por um período de pelo menos 6 meses a 1 ano, antes de passar por um processo profundo de libertação. Tá? O que você pode fazer, dependendo da situação, é o que a gente chama assim um pronto-socorro, em áreas específicas que estejam trazendo assim muita opressão ou perturbação na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está numa situação extrema de perturbação. Então você faz um pronto-socorro naquela área. E isso tem que ser calçado com muito ensino, muito esclarecimento, gerando responsabilidade e sustentabilidade no processo. Quando você faz um pronto-socorro numa pessoa neófita, às vezes você vai ter que dar uma aula sobre aquilo para a pessoa. Às vezes você vai ter que trabalhar 98% com aconselhamento e 2% com libertação. Entende? Então você vai explicar, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso, por causa disso, você tem que tomar esse posicionamento, você tem que assumir essa responsabilidade. Então você dá todo o esclarecimento para a pessoa, não é? Para realmente você dar uma sustentabilidade para aquele processo. Aí você faz só o pronto-socorro. E deixa a pessoa no processo de ser discipulada, depois de 6 meses, 1 ano, que essa pessoa realmente está firme, ela está exercendo as escolhas dela no sentido de perseverar com Deus, não é? Então, esse é o tempo maduro para você processar a libertação, não é? Se você faz a libertação prematuramente, você pode correr esse risco.
a empolgação da pessoa acaba sendo substituída por um processo de apostasia. Terceira coisa, pessoas descomprometidas com o Evangelho. Veja bem, gente, nessa época em que ser evangélico virou moda, existem muitas pessoas que são superficiais, levianas, pessoas interessadas apenas nos benefícios do Evangelho e não no estilo de vida de seguir a Jesus. Isso é uma realidade mesmo hoje no contexto da igreja. Então, pessoas que não têm uma disposição franca, honesta, de abandonar o pecado, essas pessoas estão desqualificadas para passar por um processo profundo de libertação. Porque você sabe que tem muita gente que, quando procura libertação, ela está querendo assim, uma mágica, né? Como que se tivesse um poder no processo. Mas o poder não está no processo de libertação. O poder está no posicionamento e na maneira como essa pessoa vai se interagir, se alinhar com as verdades de Deus para a vida dela. Então, o que a gente observa é que muitas dessas pessoas, no fundo, o que elas precisam é até de um processo de reevangelização. Porque quando você começa a conversar com a pessoa, e você vê que, apesar da pessoa estar anos na igreja, a pessoa vive na prática do pecado, entendeu? A pessoa já perdeu toda a sensibilidade ao pecado, ela é superficial, algumas coisas, como eu disse aqui, leviana. Então, às vezes, você vai ter que reevangelizar essa pessoa. Não adianta você querer, vamos fazer uma libertação. Você não vai ajudar essa pessoa. Às vezes, você vai até reforçar o erro dela, porque, indiretamente, você está sendo conivente com um estilo de vida totalmente irresponsável. Gente, as coisas não funcionam assim, né? Então, a experiência também de muitos libertadores tem assegurado que nós devemos submeter a um processo mais profundo de libertação pessoas que realmente demonstram abertamente um compromisso com verdade, com santidade, não é? Libertação é para pessoas que estão debaixo desse senhorio de Jesus, que buscam a Deus genuinamente. Sem esse fundamento, a libertação se reverte contra a própria pessoa, transformando-se em mera condenação. Você não vai ajudar, você não vai resolver, não é? Então, é importante checar isso. Qual que é o compromisso realmente dessa pessoa com Deus? Por isso, assim, no contexto da igreja, é muito importante você avaliar isso no processo de discipulado, na célula, no envolvimento da pessoa com a igreja. Você vai fazendo toda essa avaliação. É uma questão de bom senso, gente. É lógico, a gente sabe que pessoas, às vezes, com 3, 4 meses de convertida, elas já deram um salto na fé. Não é? Às vezes cresceram muito mais do que uma pessoa que está há 3 anos na igreja. Então, é você usar bom senso. Não é? Quarta coisa ali, pessoas que não são batizadas. Veja bem, gente, nós sabemos que o batismo é uma lei que tem, assim, um caráter cerimonial, é uma cerimônia, mas, normalmente, toda lei cerimonial ela tem também um conteúdo moral que é importante, não é? Traz alguns indicativos que são muito chave. O batismo estabelece não só um sentimento, uma convicção sólida de membresia, como também de paternidade espiritual, não é? Toda pessoa, quando ela batiza numa igreja, ela tem aquele sentimento de pertencer a um corpo, não é? Aquele sentimento de identidade, a pessoa passa a ter um referencial de liderança,
de igreja, de herança denominacional, visão de corpo. E isso, gente, é indispensável para alguém que quer levar a sério a vida espiritual. Então, é muito importante a gente ter essa ligação realmente com uma igreja, você encontrar a sua tribo. Quando você estuda a própria estrutura de Israel, eram 12 tribos. Cada tribo com a sua identidade, com o seu chamado, com as suas promessas, com o seu dom. E o corpo de Cristo, de certa forma, ele funciona assim. Tem pessoas que elas, assim, são contra a diversidade denominacional. Você já viu? Ah, mas os crentes são muito divididos, porque tem muita denominação. Lógico, a gente sabe que tem traumas, acontecem traumas às vezes, mas a diversidade denominacional, gente, é de Deus. O que não é de Deus é a divergência denominacional, mas a diversidade é de Deus. Deus não é um Deus uniforme, ele é multiforme. E quando você olha para as heranças de cada igreja, de cada denominação, gente, é uma riqueza, não é? Quando você pensa nas Assembleias de Deus, na Batista, Metodista, Congregacional, Presbiteriana, não é? Veja bem, é toda uma herança tremenda. E cada um de nós precisamos de achar a nossa tribo. Não é verdade? Aquela igreja que você se identifica. E o que vai dar para você essa identificação, esse sentimento sólido de membresia, de pertencer ao corpo? É o batismo, não é verdade? O batismo vai te dar esse sentimento. Então, para termos autoridade, é importante a gente estar sujeito à autoridade. O batismo, como esse testemunho público da nossa fé, libera essa ousadia do próprio Espírito Santo para sermos as suas testemunhas. O batismo já é isso, é um testemunho público. Você publicamente está testemunhando que você morreu para esse mundo e que você nasceu para Deus. Também promove esse entendimento do corpo, unidade na diversidade, promovendo proteção espiritual, autoridade. Então, se a pessoa ainda não se batizou, trabalha nessa questão, não é? Pode haver constrangimentos e até mesmo alguns traumas pessoais no que tange a uma aproximação maior com igreja, com liderança, não é? A pessoa não batizou, aí você, mas por que você não batizou? Não é? De repente você está levantando uma questão ali que um aconselhamento que você vai trazer para essa pessoa vai ser um divisor de águas na vida dela. Trabalha com esse ponto apenas. E depois amadurece a questão futura de uma libertação. Então é fundamental tratar dessas questões primeiro, através de um aconselhamento específico que vai confrontar, não é, aquela situação. Ok? Então, se a pessoa não é batizada, trata com isso. Ok? Se ela ainda não é membra, ela não tem uma cobertura, entendeu? Porque depois quem que vai dar sequência para a libertação dessa pessoa, para esse processo? Se ela, de repente, não é membro de nenhuma igreja. Então, trata dessa questão. A pessoa ficar aí uma semana a mais, um mês a mais, um mês a menos, sem passar pela libertação, não é isso que vai matar ela, não. Às vezes já ficou 30 anos, 40 anos, um mês a mais, um mês a menos, não é isso que vai matar ela, não. Quinta coisa, pessoas que não congregam. Esse é um outro ponto relevante. Então, na verdade, aqui é uma ampliação do ponto anterior, porque às vezes a pessoa já até foi batizada, mas ela chegou numa conclusão que ela não tem que congregar.
não é? E essas pessoas ficam o quê? Sem cobertura espiritual, elas ficam também sem um discipulador ou conselheiro, principalmente se ela é uma pessoa nova, não é? Ela vai ficar sem um discipulador, um conselheiro, um amigo espiritual, que vai poder acompanhá-la, principalmente depois do processo de libertação, não é? Às vezes a gente atende gente de muitas igrejas aqui, e normalmente, de preferência, a gente até pede que o pastor ou o discipulador da pessoa venha junto com ela, porque nós não podemos pegar essa carga do acompanhamento. A gente estaria até ferindo a ética pastoral, porque aquela pessoa tem um pastor, entende? Então, a gente até pega a carga da libertação, trabalha, né, com tudo isso, tira carrapicho por carrapicho da ovelha, mas a gente sabe que depois vão ter vários desdobramentos após esse processo, que é aquele processo crítico da libertação. Então, é importante essa pessoa estar debaixo de uma cobertura. Na verdade, gente, nós não podemos ser de Jesus sem ser do corpo de Jesus, sem pertencer à igreja. Lógico que a gente sabe fazer essa distinção entre uma organização humana e um organismo vivo, mas o organismo, corpo de Cristo, ele tem que se expressar também através de uma organização humana. Não dá só para a gente ficar mistificando as coisas, não é? Todos nós precisamos de um vínculo denominacional. Você está debaixo dessa herança, não é? Uma herança. Isso é só bênção, isso só aumenta a nossa proteção. O isolamento peca contra a sabedoria do corpo. Provérbios 18:1, o que a Bíblia fala? Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando você vê essas pessoas que não congregam, pessoas isoladas, no fundo são pessoas egoístas. São pessoas que querem que o mundo gire em torno delas. São pessoas que têm dificuldades crônicas nos relacionamentos. Irmãos, veja bem, toda igreja tem problema, é ou não é verdade? Toda igreja tem, não é? Você chegou aqui na Jocum, você já deve ter achado um tanto de problema aqui. Agora, esses problemas, eles desempenham um ministério na nossa vida. Eles são uma bênção. É interagindo da maneira correta com esses problemas que nós vamos crescer. Quando você deixa uma igreja porque ela tem problema, você assinou o seu atestado de derrota. Você está dizendo, fui vencido pelo problema, fracassei. Nada justifica você sair de uma igreja, gente, porque a igreja tem problema. Se a igreja tem problema, isso é um motivo para você ficar, e não para você sair. Se é a resposta, você enfrentar isso com a graça de Deus. É assim que a gente amadurece, não é? Eu sempre falo, normalmente, Deus só libera uma pessoa mesmo para sair de um ministério quando ela desistiu de sair. Fala, não, Deus, eu não quero sair, vou ficar, vou enfrentar. Aí Deus fala, não, meu filho, agora você pode ir. Agora realmente estou te levando para uma outra coisa. Mas enquanto você está ali, né, esperneando, reclamando, murmurando, amaldiçoando, praguejando, você tem que ficar. Precisa de ser tratado. Você está reprovado. Entende? Então, hoje é muito comum a gente ver pessoas que elas simplesmente se isolam. Gente, não tem como você ser de Jesus e não ser do corpo. Se você corta pedaço do seu dedinho, coloca lá no canto, você volta daqui uma semana. O que aconteceu com esse pedaço de dedo? Apodreceu. É o que acontece com qualquer pessoa que sai da comunhão. Necrosa, apodrece.
Então, esses casos de gente que não congrega, normalmente eles são bem sérios. Pessoas que não congregam, invariavelmente, estão amarrados por traumas, fortes decepções, que promoveram essas mentalidades de independência, de rejeição, de amargura, de rebelião, de isolamento. Você vai ver ali fortes estruturas que realmente estão assim escravizando a pessoa e que podem comprometer totalmente os resultados esperados de uma libertação. Se você submete uma pessoa dessa libertação, gente, sem tratar com isso, olha, não vai dar certo. Os demônios saem pela porta da frente e voltam para esse rombo que está lá atrás. Fica pior. Toda pessoa que defende essa posição de não congregar, isolando-se da comunhão dos santos, já está à mercê de muita influência, de muita conjectura que é maligna. Então, o primeiro passo para desestabilizar a ação desses demônios é lidar com as raízes dessa situação de isolamento. Pessoas isoladas que desistiram de relacionar significativamente com os outros precisam de superar essa dificuldade antes de passar por uma libertação. Então, um aconselhamento consistente nessa direção é fundamental. E a menos que realmente essa situação seja satisfatoriamente resolvida, a libertação, como eu disse, vai trazer mais prejuízos do que benefícios. O sexto ponto, pessoas que se recusam a perdoar de coração alguém. Isso também, gente, é um aspecto importante, que algumas vezes você acaba descobrindo no início já do processo da libertação, ou às vezes até mesmo durante o processo da libertação. A falta de perdão, no contexto da libertação, vamos dizer, é uma brecha imperdoável. Isso bloqueia a graça de Deus, fortalecendo cadeias, aquelas sentenças impostas pelos atormentadores, os espíritos de aflição, como Jesus ensinou. Então, algumas pessoas, elas se obstinam mesmo na amargura e desilusão. Quando você constata que a pessoa não intenciona perdoar quem quer que seja, você para ali o processo de libertação. Aí você vai trabalhar no aconselhamento, ok? Até demover a pessoa dessa questão. Bem, é importante entender que o perdão parte de uma decisão que você toma, mas ele demanda um processo que a gente chama o processo da cicatrização da ferida. O fato de você decidir perdoar não significa que essa ferida emocional fechou, cicatrizou instantaneamente. Não, é um processo. Então, inclusive, a gente mostra, nesse processo da cicatrização da ferida, são 8 estágios da cicatrização da ferida. Mas começa com a sua decisão de perdoar. Perdoar não é um sentimento, é um mandamento. Ninguém vai sentir de perdoar, você vai sentir desganar, não é? Você não vai sentir, estou sentindo de perdoar aquela pessoa que me traiu, estou sentindo. Não, você vai sentir desganar. Se você não for para a cruz, se você não negar a si mesmo, você não perdoa. É só da cruz que você pode dizer, Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Agora, tem o processo de cicatrização, não é? A gente define uma pessoa curada como a pessoa, não é a pessoa que esqueceu, não existe isso, de você provocar uma autoamnésia, mas uma pessoa curada é uma pessoa que pode se lembrar confortavelmente do que aconteceu. Não é?
é a diferença da ferida e da cicatriz. Você olha para uma cicatriz, você se lembra do que aconteceu? Lembra? A cicatriz dói? Não. Está resolvido. Por isso Paulo fala, trago no meu corpo as cicatrizes de Cristo. Ele não trazia ferida aberta, trazia coisas resolvidas. Então isso é estratégico. Muitas influências demoníacas que estão sustentando os mais terríveis quadros de perseguição, aflição interior, estão abrigados e alimentados pelo ressentimento, amargura, ódio, indiferença que a pessoa ainda nutre em relação aos seus agressores. Então, se você está atendendo uma pessoa que ela demonstrou abertamente que ela não quer perdoar alguém, bota o pé no freio. Você vai tratar só com isso. Eu me lembro uma vez, o pessoal de uma igreja aqui em Curitiba trouxe um irmão aqui para me atender. Essa igreja muito amiga e tal, inclusive eu já conhecia esse irmão. Não conhecia essa história específica dele, mas eu já o conhecia. E ele estava agora congregando nessa igreja, e esse rapaz, então, ele tinha assim, um ódio que eu nunca vi o pessoal ter uma pessoa ter um ódio tão grande da própria mãe. E, assim, uma história difícil, ele foi tratado com tanta injustiça pela mãe que ele não conseguia nem conceber a possibilidade de perdoar essa mulher. Inclusive, esse irmãozinho, quando foi atendê-lo, não é? Só estava ele de homem lá, ele fez uma intercessão criativa, representando a mãe e pedindo perdão. O cara chegou e derrubou ele igual um boliche, jogou ele 3 metros de distância. E aí trouxeram ele aqui para mim. Eu comecei a conversar com ele, né? A pessoa falou, o problema é esse, ele não perdoa a mãe. Não tem jeito. Então, se a pessoa não perdoa, também não ia poder fazer muita coisa. Mas eu concentrei a conversa nisso. E foi conversando, ouvindo ele, e ele, então, vomitando toda essa amargura da mãe. E eu fui usando todo o meu repertório de aconselhamento, né, tentando mostrar que era importante ele perdoar e tal, não sei o quê. Talvez se ele estivesse no lugar dela, teria feito pior. Ele falou, que isso, de jeito nenhum. Não é? E eu me lembro, falei, rapaz, olha, enfrenta isso com Deus, Deus te perdoou. Não é? Falei, é melhor você ficar assim, vermelho um pouquinho do que amarelo a vida inteira por causa disso. Ele falou, não, amarelo é uma cor bonita. Eu gosto de amarelo. Eu usei uma metáfora com ele, ele respondeu na metáfora. Eu falei, o inferno está cheio de gente amarela. Mas não teve jeito. Não teve. Eu falei, olha, querido, não posso te ajudar. Não é? Quando você tomar essa decisão, se amadurecer isso em Deus, aí sim a gente pode voltar a conversar. Não é? Eu me lembro também, teve uma vez que, foi até no Silce, eu estava atendendo uma senhora e foi assim uma libertação muito forte. Eu não me esqueço porque ela era muito devota de Santo Antônio, não é? Tudo quanto são aqueles rituais, aqueles, como é que fala? Não, aquelas coisas que se faz para Santo Antônio, amarrar simpatias, tudo quanto é simpatia que você imaginar, a mulher tinha feito. Amarrava a aliança no fio de cabelo, colocava no copo d'água, quantas vezes a aliança batia, quantas vezes a pessoa vai se casar, né? A dela bateu 3 vezes, quer dizer, já é uma profecia de divórcio, de múltiplos casamentos, né? E ela trazia uma calvície bem aqui, aquele chakra coronário do Santo Antônio, assim, abrindo fisicamente na vida da mulher. Mas, assim, o ponto que pegou foi quando ela tinha uma vizinha que, essa vizinha também era envolvida com essas coisas de idolatria, macumbaria, mas fez tanto mal para ela e para a família dela, que ela desenvolveu um ódio terrível. Então, quando chegou nesse ponto, eu falei, olha, tem alguém que a senhora não perdoa? E ela falou, tem uma pessoa.
E começou a falar toda essa história da vizinha e tal. E eu falei, minha irmã, você tem que perdoar. E usando todo o repertório de aconselhamento para levar ela, mas não tinha jeito. E chegou num ponto que ela foi assim, essa amargura foi crescendo tanto ali, foi se manifestando tanto que ela endemoniou. A mulher endemoniou. Se colocou de gatinho e foi correndo de gatinho assim numa velocidade, saiu pela porta e foi embora. De gatinho. Eu falei com o pessoal, gente, busca ela lá. Aí trouxemos a mulher de volta. Foi um negócio até cômico, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Mas Deus permitiu isso, porque aí quando ela sentou de volta ali, que eu falei, chamei ela pelo nome, falei, minha irmã, reage, olha o que está acontecendo com você. E aí ela começou a reagir, ela começou a ver realmente, assim, o controle que ela estava dando para os demônios na vida dela. Isso quebrantou ela. E ela realmente perdoou e tal. Foi lindo o processo. E foi um negócio tão tremendo que uns 2 ou 3 meses depois, eu já tinha até esquecido disso, ela me ligou. E ela falou, Cote, eu estou te ligando porque eu quero dar um testemunho. Você lembra que eu era calva aqui? Falou, meu cabelo nasceu todinho. Nasceu. Não é? Você vê, a gente nem imaginava que isso poderia ser uma coisa relacionada, assim, espiritualmente falando, mas, na verdade, aquilo estava tudo alicerçado no Santo Antônio, nas amarguras dela. Não é? Então, se a pessoa não perdoa, tem que tratar nesse ponto. Se a pessoa se obstina, aí chega num ponto que você fala, olha, não tem, é difícil isso acontecer, mas acontece. Não é? Tem pessoas que falam, não, eu não quero perdoar. Pouca gente toca nesse tipo de assunto, mas, lógico, gente, numa escola como essa, nós vamos ter que tratar com essas coisas, porque são coisas práticas do seu dia a dia, principalmente você que está no exercício da função pastoral, você vai ter que lidar demais com isso. Pessoas amaziadas, elas devem ser muito sabiamente orientadas a resolver esses conflitos. E nem sempre é fácil. Basicamente, existem 2 alternativas se uma pessoa está amaziada. Ou a pessoa se casa, ou ela se separa definitivamente. Uma das 2 alternativas. Alguns parâmetros vão pesar significativamente nessa decisão. Por exemplo, se a outra pessoa é crente ou não. Vamos dizer, a pessoa está amaziada com alguém que é crente. Os 2 são crentes, os 2 frequentam a igreja. Está mais fácil de resolver, não é? Mas e se a pessoa não é crente? Então, isso pode pesar. Um outro parâmetro é a existência de filhos. Se a pessoa não tem filhos com aquela pessoa e está amaziada, é mais fácil de resolver. Se os 2 são crentes, gente, casa. Já estão vivendo junto, casa. Se o outro não é crente, nem quer ser, chuta que é laço. Você vai ter que escolher. Ou Jesus é essa pessoa. Não é? Agora, e se já tem filhos? Já tem 4 filhos com aquela pessoa, o cara não é crente, nem quer ser. Você não pode falar, eu vou abandonar esse homem. Você tem 4 filhos com ele. Não é uma coisa simples. Não é? Já mudou de figura. Um outro fator é dependência financeira. Tempo de vida conjunta. Então, são vários fatores. Você está percebendo que é uma equação com muitas variáveis e cada caso é um caso. A gente poderia simular aqui dezenas de casos diferentes. Esse não é o meu objetivo. Tá? Então, é importante a gente ter muita sabedoria para lidar com isso. Algumas vezes, isso vai demandar uma agenda pastoral.
é sua ovelha, vamos dizer, está lá a mulher amaziada com um homem que não é crente, já tem 4 filhos. Você vai ter que visitar esse cara, conhecê-lo, como pastor da esposa, da esposa, não da mulher que vive com ele, né? Você vai tentar desenvolver uma amizade com esse cara, mostrar para ele que isso pode influenciar muito negativamente os filhos, que os filhos vão repetir a história deles, bem provável, não é? Então, isso pode demandar, assim, uma agenda pastoral, uma trabalheira, não é? Mas, se a pessoa está numa situação de amaziamento, é complicado você submeter essa pessoa a uma libertação profunda, não é? Então, é melhor dar um tempo, tentar resolver isso, regularizar essa situação, para que depois, então, a pessoa passe por uma libertação. E a gente sabe hoje que, às vezes, tem pessoas que são crentes, estão na igreja, amaziadas e não se casam. Isso aí já é falta de vergonha na cara, né, gente? Inclusive, uma vez eu estava numa certa cidade aí no Brasil, e os pastores daquela cidade, a gente estava fazendo um seminário, eles falaram: Cote, a gente queria ver como é que é uma libertação. Não, tudo bem, a gente pode fazer uma aula prática, uma aula demonstrativa, e veio a pastorada toda, e eles trouxeram, para me atender, um irmãozinho muito precioso da igreja, mas que era amaziado. Aí chegou lá no cabeçário da ficha, né? Inclusive, ali só no cabeçário, você já tem informações importantíssimas ali, não é? Estava lá, amaziado. Irmãos, e foi um negócio assim constrangedor, mas foi uma das aulas mais interessantes que eu já dei para a liderança, porque eu não pude atender a pessoa. E aquilo chocou muitos pastores. E, na verdade, só alertou eles para essa realidade, não é? E, no final, então, tive com muito cuidado, muito carinho, falar: querido, olha, você é crente, sua esposa é crente, vocês têm filhos, por que você não casou ainda? Aí, não sei o quê, escorrega daqui, escorrega dali. Falei: pois é, eu não posso fazer a sua libertação, não, cara. Você está vivendo em fornicação. Pecado tem nome. Isso está trazendo consequência para os seus filhos. E fui, com todo jeitinho, confrontando. E a libertação acabou ali. Foi 20 minutinhos de aula, não é? Mas que eu vi que aquilo foi profético para a liderança daquela cidade. Se a pessoa está namorando em julgo desigual, está namorando com incrédulo, é o que a gente sempre fala: qual que é o problema de você namorar o incrédulo, gente? O sogro. Se você é filho de Deus, a pessoa não é filha de Deus, ela é filha de quem? Quem vai ser o sogro? Aí depois que casa, o sogrão vai lá. Aí não adianta dar uma de crente: sai em nome de Jesus. Vai arredando, casou com a minha filha, com o meu filho, né? Aí começa a comer o pão que o sogrão amassou, né? Então, se a pessoa, há um tempo atrás, foi até acho que foi o Mirinaldo que atendeu uma irmãzinha aqui, e a irmã, cheia de problema, buscando libertação, não sei o quê, e chegou nesse ponto. Ela, namorado dela, cara ímpio, incrédulo, não queria nada com Deus. Aí ele pegou, baixou a cabeça, pegou 2 pedacinhos de papel, escreveu Jesus num papel, e escreveu o nome do namorado dela no outro, e falou: olha, qual dos 2 você quer? Você tem que escolher ou um ou outro. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe o seu namorado. Qual deles você quer? Isso é libertação. E realmente, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão
tem a luz com as trevas? Cristo com Belial. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Como é que você vai beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios? Julgo desigual. Não adianta você querer atender uma pessoa assim. Resolve isso primeiro. Ok? Então, essas situações ali, gente, são alertas que você tem que evitar ou retardar a libertação. Não atende, coloca o pé no freio, vai devagar. Ok? Amém. Então, agora nós vamos só dar uma introdução aqui. Veja bem, gente, esse diagrama da libertação é simplesmente um mapa através do qual nós resumimos de forma estrutural o processo de aconselhamento nesse padrão da libertação. Cada parte desse diagrama é essencial. Nós vamos ver que esse diagrama ele tem 3 pontos: sintomas de maldição, causas de maldição e a cruz. Ele tem 3 pontos que precisam de ser bem investigados, e temos 3 distâncias que são representadas pelas setas, que precisam de ser percorridas. 3 pontos que têm que ser discernidos e 3 distâncias que têm que ser percorridas. Quando você, então, começa a percorrer esse diagrama, fazendo esse processo do padrão de aconselhamento, pequenas falhas ou grandes negligências podem comprometer seriamente todo o processo. Olha só, toda doença, vamos dizer assim, tentar formar um entendimento aqui, toda doença implica em 3 situações básicas, não é verdade? Os sintomas, as causas e o tratamento. Normalmente, toda doença tem um sintoma ou um quadro de sintomas. Toda doença tem causas, tem uma coisa que ocasionou aquilo, que provocou aquilo. E, normalmente, para toda doença tem um tratamento. Ou, pelo menos, se busca algum tipo de tratamento. O sintoma é um mecanismo de alerta que indica a existência de alguma desordem naquele organismo. O que é o sintoma? O sintoma não é o problema. O sintoma só é um mecanismo de alerta, mostrando, indicando que tem alguma desordem. Seja uma dor física, vamos dizer, você está com o seu dente doendo, uma dor de dente terrível. O que essa dor está indicando? Que existe um processo de infecção, que você tem que cuidar. O problema não é a dor. Qual que é a causa? É a infecção. Tem uma cárie, tem uma coisa que está necrosando, que está apodrecendo, que está infeccionada. Ok? Então, o sintoma, seja uma dor física, seja uma depressão emocional, seja uma perseguição espiritual, essas coisas em si não são um problema, mas elas são alertas, são mecanismos que estão apontando para alguma desordem que existe. Por sua vez, a causa, ou o conjunto de causas, é a disfunção em si. É a verdadeira fonte do problema, é a origem, que tem que ser descoberta e atacada, não é? Então, em libertação, nós vamos ver, nós não lidamos com o sintoma, nós lidamos com as causas.
é onde nós temos que chegar. Normalmente, essa causa tem uma conotação multifatorial. Sempre é uma sobreposição de fatores, não é uma coisa só, não é? E, por fim, o tratamento, o remédio, a terapia, que está associada a uma solução específica que tem que ser proporcionada em virtude de um diagnóstico correto. Você vai ter um tratamento adequado se você não tem o diagnóstico certo? Não. Por isso que é tão importante você discernir as causas e aí sim você trazer o tratamento adequado. Então, toda doença tem o sintoma, a causa e o tratamento. E a gente sabe que isso funciona em todas as esferas, como nós falamos. Isso funciona na esfera orgânica, não é, do organismo de uma pessoa, na esfera emocional ou psique-emocional, na esfera espiritual, ok? Então, existe uma relação inteligente entre o sintoma, a causa e também a cura desses males, que podem ter uma natureza pneumo-psicossomáticos, não é? São essas três palavras para espírito, alma e corpo. Relacionar esses três elementos de maneira adequada é vital para o processo de restauração. Se você não souber associar os sintomas com as causas, com as respectivas causas e com o tratamento adequado, se você não faz essa associação, você não vai ter o resultado que você gostaria de ter. Então, para isso, eu elaborei o que a gente chama aí o diagrama da libertação, através do qual o padrão de aconselhamento está formulado de maneira fácil e funcional, essa é a ideia. Colocar a coisa assim no gráfico, numa metodologia, numa sequência que é inteligente e que realmente, se você obedece esse raciocínio, fica muito fácil você ter um aconselhamento bem-sucedido. Então, isso pode ser usado como um modelo, é uma ferramenta, ok? É uma ferramenta. Lógico que a ferramenta, toda ferramenta você tem que desenvolver habilidade. Às vezes você tem uma ferramenta muito boa, mas você ainda não tem a habilidade para usar aquela ferramenta, ela não vai produzir tudo. Mas a ideia é essa, é um modelo para equacionar e resolver as mais diversas situações que qualquer terapeuta, pastor, precisa de enfrentar. Então, esse diagrama está dimensionando 3 pontos que precisam de ser bem definidos e trabalhados na realidade da pessoa, né? Aquilo, o sintoma, a causa e o tratamento. Então, tem ali os sintomas latentes de maldição, é o ponto de partida do processo, não é? Nós vamos ver, se não existe um sintoma latente de uma perseguição espiritual, de um desajuste emocional, não é? Ou de uma desordem orgânica, se não tem um sintoma relevante, justifica você fazer esse processo. Mas se tem, então, realmente, você vai ter que ver por que isso está se manifestando, não é? Sintoma, gente, vaza pelos poros. Se o sintoma está aparecendo, tem coelho no mato, né? Vamos ver o que está acontecendo. Mesmo que a pessoa já passou por trocentas libertações, mas eu já passei por 200 libertações, mas o sintoma está lá, meu querido, você não atingiu a profundidade que você tinha que atingir. Não é? Sintomas, causas e a cruz de Cristo é o remédio. Não é? Nós vamos entender que Deus construiu um plano de redenção, de restauração, extremamente sábio e poderoso,
E tudo isso se concentra nos princípios implícitos do sacrifício de Jesus, a cruz. Também 3 distâncias: o processo de mapeamento, que é o que vai nos ajudar a identificar o conjunto de causas; o processo de crucificação, que vai fazer com que você experimente o poder da cruz na sua realidade; e o processo de avaliação, que vai te ajudar realmente a constatar a eficiência ou a falta de eficiência do processo. Então, descrevendo aí resumidamente esse diagrama, primeiramente, pontua-se os sintomas de maldição, ouvindo os principais motivos devido aos quais a pessoa entende que precisa de uma libertação, não é? Normalmente, a primeira pergunta que você faz para a pessoa: olha, por que você acha que você precisa de uma libertação? Qual que é o principal motivo pelo qual você está preenchendo essa ficha? É só a pergunta-chave. Porque aí você já vai começar a fazer uma leitura dos sintomas que são latentes. Não é? Estou com um problema financeiro, meu casamento está assim, assim, assim. Você já sabe a natureza do problema, você já começa a entender toda a sintomática da situação. Então, essas queixas normalmente representam os próprios sintomas de maldição ou perseguição espiritual. Tendo constatado a relevância dos sintomas de maldição, o próximo passo é encontrar as causas. Se existe sintoma de perseguição, obviamente existe também um conjunto de causas. Ok? O sintoma não está ali por estar. Ele está ali porque existe uma origem, uma causa. Agora, você reconhece que tem uma distância espiritual entre os sintomas e as causas? Tem uma distância. Nem sempre, quando você bate o olho no sintoma, você já identificou as causas. Não. Em algumas situações, dependendo da sua experiência, pode até acontecer isso. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tive hepatite, né? Eu estava tão amarelo, fui no postinho aqui, aí a médica olhou para mim: você está com hepatite. Na mesma hora ela falou qual que era o problema. Mas tem outras situações que a pessoa tem uns sintomas estranhos, já fez dezenas de exames e não descobre o que é. Tem até um programa na Discovery, né, que fala sobre casos médicos, que são esses casos misteriosos, que os caras demoram meses, né, tem que fazer baterias e baterias de exame, quebra a cabeça, para no final conseguir, puxa vida, aqui está a causa. Então, em algumas situações, gente, você chegar na verdadeira causa que está sustentando aquele sintoma, não é fácil. Por isso tem que ter esse processo do mapeamento, diagnóstico, não é? Nós temos que percorrer essa distância inspirados pelo Espírito Santo. Da mesma forma, assim como existe uma distância entre os sintomas de maldição e as causas, existe também uma distância entre as causas e a cruz. Quando você realmente identificou as causas, você tem que submeter essas causas a um processo, que é o processo de crucificação. Crucificar. Há uma diferença entre a cruz e a crucificação. A cruz é o fato de que Jesus, há 2000 anos atrás, morreu por nós. É um fato histórico. Dividiu a história da raça humana. Mas é um fato.
O fato de Jesus ter morrido por mim me salva? Salva ou não? Lógico que não. Se fosse assim, estava todo mundo salvo. O fato de Jesus ter morrido para que as minhas enfermidades sejam curadas, isso me faz ser curado de tudo quanto é enfermidade? Não. É um fato só. Sem acionarmos, sem você fazer da cruz uma ação pessoal, sem você tornar a cruz um verbo com o qual você interage com esses princípios que Jesus incorporou na sua crucificação, você não tem resposta nenhuma. Então, é importante o processo da crucificação. E aqui, gente, é que a onça bebe água. Não é? É aqui que o negócio já começa a ficar difícil. Porque nesse processo, é um processo de morte. Mas é um paradoxo. Né? Porque quando você realmente vai para esse processo de crucificação, é que depois você vai experimentar os benefícios. Então, se você identificou as causas, e você confrontou cada uma dessas causas de maneira adequada, com um conjunto de princípios adequados, o que vai acontecer com o sintoma? Vai embora. Tomou Doril. Não é? Se você identificou as causas e crucificou, esses sintomas vão desaparecer, vão secar como o galho de uma árvore quando é cortado. Agora, vamos dizer que você fez o processo, mas esses sintomas não foram abalados. É bem provável que houve o quê? Uma falha no processo. Ou no processo do mapeamento, ou no processo da crucificação. De repente, você não chegou na verdadeira raiz do problema. Ou, às vezes, você chegou na raiz do problema, mas você não crucificou aquilo da maneira correta. Ou usando os princípios adequados. Por exemplo, né, a pessoa que tem um objeto de roubo. Não é só, às vezes, a pessoa chegar e falar, Deus, eu me arrependo de ter roubado. Então, se a pessoa só arrependeu, mas ela não restituiu o que ela tinha que restituir, será que ela foi totalmente livre? Entende? Então, a gente tem que saber esgotar essa carga de crucificação. Tem que esgotar. Então, se os sintomas não foram suficientemente abalados, resolvidos, é porque houve uma falha, ou no processo de mapeamento, ou no processo de crucificação, ou até em ambos. Então, é importante percorrer aquela terceira distância, que é a avaliação. O que é a avaliação? É você comparar os sintomas pré-existentes com os sintomas residuais. Os sintomas que sobraram depois de você fazer o processo. Então, a ideia agora, gente, é detalhar todo esse diagrama, construindo um entendimento. Porque, na verdade, gente, eu não quero dar para vocês aqui uma fórmula mecânica de como processar uma libertação, mas eu quero criar um raciocínio dentro de uma lógica dessa integração dos princípios de Deus, para que você saiba processar cada caso, independentemente dos detalhes de cada um. Então, não estou te dando uma fórmula, eu quero te dar um entendimento, uma compreensão. E é o que nós vamos passar a construir, destrinchando os sintomas, explicando sobre o mapeamento,
as causas que normalmente estão presentes e que muitas vezes se correspondem com os sintomas, os princípios implícitos na crucificação, o sentido da cruz e também algumas questões importantes na avaliação. Nós vamos falar 10 coisas por que as pessoas não são libertas. Além da falha no processo, nós vamos falar de mais 10 coisas. Por que uma pessoa nunca é liberta? Não é? E com isso, então, nós vamos matar muita dúvida. Isso vai ser uma ferramenta que, se você desenvolver habilidade, olha, com a graça de Deus, não tem caso que você não resolve, porque o Evangelho funciona. O Evangelho dá certo.